Fala pessoal, vamos dar início aqui a mais um vídeo no nosso canal do Tudo Pecuária Prime e o tema de hoje é Por Dentro do Rumen. Então, se você não sabe o que é um animal ruminante e nem o que é o rumen, recomendo que você vá lá no nosso primeiro vídeo do canal, o vídeo de estreia, e para você ficar por dentro do que é o rumen, do que são os animais ruminantes, para que você possa aproveitar ainda mais o conteúdo desse vídeo, tá certo? Então aqui para a gente começar, eu trago aqui a foto de uma vaquinha holandesa, né? Então essa vaquinha aqui ela está pastando, ela mastigou, deglutiu essa grama passou pelo esôfago, chegou lá dentro do rumen. E aí o que que acontece quando chega lá dentro do rumen? Então o que que a gente pode falar, né, a primeiro momento sobre o rumen? O rumen, ele é uma câmara fermentativa, ou seja, dentro do rumen acontece a fermentação, tá certo? E o que que é, e o porquê que isso é possível? Porque o ambiente ruminal ele é anaeróbico. Lá dentro do rumen não tem a presença de oxigênio. Agora, em contrapartida, quando nós falamos de um ambiente aeróbico, nós estamos falando de um ambiente com a presença de oxigênio. Então, essa falta de oxigênio faz com que ali dentro você tenha aí uma fermentação. Outro ponto muito importante que a gente deve considerar é que os animais ruminantes, eles utilizam de fontes de não carboidratos ou não glicídios para a produção de glicose. Ou seja, esses animais eles são neoglicogênicos. Então ele consome carboidrato, mas essa glicose lá no final da rota bioquímica não será utilizada pelo hospedeiro, que no caso é um animal, será utilizado pelos micro-organismos que habitam ali o rumen. Então, dentro do rumen, a gente também tem uma população de micro-organismos, o que nós chamamos de microbiota ruminal, que se a gente for fazer uma escala hierárquica, nós temos bactérias, fungos e protozoários. Já seguindo nessa escala hierárquica, tá certo? A gente sabe que a bactéria, ela tem um grande papel dentro do rumen e também para o animal. Então, eu trago aqui para vocês esse círculo vermelho que ilustra, né, lá dentro do rumen. Então, lá dentro do rumen existe um monte de bactérias, tá certo? Essas bactérias, elas têm grande função de degradar o alimento quando cai ali dentro. Então, quando a gente fornece um milho, por exemplo, para um animal, a gente está querendo favorecer uma fonte de amido, tá certo? E quando esse milho chega dentro do rumen, as bactérias vão degradar para que posteriormente seja liberado o conteúdo, ou seja, o amido e aí os outros componentes pertencentes no milho. E não só isso, quando essas bactérias elas se degradam, elas se multiplicam. Então, uma bactéria vira duas, duas bactérias vira quatro, quatro vira oito, oito, 16 e assim sucessivamente, tá certo? E outro fator muito importante sobre as bactérias, quando essas bactérias se multiplicam, né, essas bactérias também morrem. E aí, quando a gente olha a estrutura química de uma bactéria, a gente vê que essas bactérias, elas são como uma proteína. Então, além de você fornecer uma fonte proteica para o seu animal, você ainda tem aí uma válvula que é a proteína microbiana, como nós chamamos. E quando juntado com a proteína verdadeira, que é aquela que degrada dentro do rumen, e a proteína microbiana, nós temos a proteína metabolizável. E não só isso, quando acontece essa multiplicação, tá certo? De uma bactéria vira duas, duas vira quatro, você tem aí a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vocês vão ver o tamanho da importância que esses ácidos graxos têm aí para o hospedeiro, o CH4, que é o tão famoso metano, o CO2, que é o dióxido de carbono, mais calor. Beleza? Eu falei para vocês que os ácidos graxos de cadeia curta, né, o AGCC, ele é muito importante. Por que eu coloquei esse AGV? Esse AGV é os ácidos graxos voláteis, que é literalmente a mesma coisa, mas ainda você encontra na literatura, né, alguns trabalhos que utilizam o termo AGV, mas hoje, né, é mais utilizado o AGCC. E o que são esses ácidos graxos de cadeia curta? Dentro da fermentação, né, existe a produção desses ácidos. E aí, os principais ácidos produzidos são o ácido acético, o ácido butírico, o ácido propiônico e o ácido lático. Como o próprio nome já disse, ele é um ácido. E quando ele cai dentro do ambiente ruminal, após ser liberado aí por essa multiplicação microbiana, ele libera um íon de H+, e aí eles são transformados em acetato, butirato, propionato, mais lactato. E aí vocês devem se perguntar, pô, se ele liberou esse ácido, para onde esse ácido vai? Aqui mais uma vez, né, ilustrando o nosso rumen, a gente vai ver que o rumen ele vai estar cheio de H+, ou seja, toda vez que você tem essa desaminação desses íons de H+,
esses íons de H+ vão ficar ali dentro do rumen. E a gente sabe aí, se a gente for usar o que a gente conhece sobre o potencial hidrogênio iônico, quanto mais íons de H+ tiver, mais ácido esse ambiente vai ficar, tá certo? E a gente sabe que isso pode trazer muitos problemas. E aí, só falando mais um pouco sobre esses ácidos, né, sobre aquilo que acontece a partir da multiplicação microbiana, a gente tem que o metano ele é eliminado através da eructação, tá certo? Apesar de que muitos falam que as vacas, os bois são culpados aí pela camada de ozônio, a gente pode trazer em um próximo vídeo estratégias nutricionais que fazem com que essa emissão de metano seja muito reduzida, tá certo? O acetato, pessoal, ele é o precursor da gordura. Então, quando a gente fala de um animal de corte, aquela gordura da carcaça vem de origem aí do acetato. Quando nós falamos de um animal de leite, esse acetato vai ser mandado lá para a glândula mamária, ou seja, vai mandar lá para manter a gordura do leite. O butirato, através de corpos cetônicos, e o propionato é o precursor da glicose, tá certo? E aqui eu trago esse esqueminha bem bacana para vocês, que mostra aí a rota bioquímica desde o amido até ali o piruvato. Então a gente tem nesses quadrados em azul bactérias que degradam em cada fase dessa rota bioquímica. Então no amido a gente pode ver ali que a gente tem a butirivibrio, tá certo? E a gente tem o lactobacillus. Depois ali entre maltose e glicose a gente tem novamente ali em cima butirivibrio e lactobacillus. Depois aqui em piruvato, para ser transformado em etanol ou acetato, a gente tem a lactobacillus. E aqui também embaixo, em menos lactato, né, de piruvato, a gente tem de novo a lactobacillus. E o que a gente pode atrair de informação desse esquema? Eu trago esse aqui, outro esquema da rota bioquímica da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, do acetato, do butirato e do propionato. Quando a gente tem aí um pH acima de 6, um pH ruminal acima de 6, a gente tem, por exemplo, que a Streptococcus bovis, no final da rota bioquímica, ali de piruvato, ela vai dar acetato, tá certo? Até aí, sem problema algum. Agora, quando nós temos um pH abaixo de 6, essa Streptococcus bovis, ela vai vir aqui para a rota do lactato, para depois chegar em propionato. E o que a gente sabe sobre o lactato? O lactato, pessoal, ele é um ácido graxo 10 vezes mais forte, quando comparado com os outros ácidos graxos de cadeia curta produzidos dentro do rumen. Ele tem um pH aí de 2, ou seja, se você favorecer essa via para esse animal, você vai estar acidificando muito esse ambiente, o que isso aí lá na frente pode ser muito prejudicial, tá certo? E para ilustrar melhor, eu também trago esse esquema aqui para vocês. Então a gente tem lá, aqui em cima, amido e açúcares. Você favoreceu lá a fonte de carboidrato do seu animal, seu pH lá está entre 6,5 e 6, tá certo? As bactérias estão crescendo, você tem lá ácidos graxos de cadeia curta sendo produzidos, esses ácidos graxos de cadeia curta também produzem lactato, esse lactato também é absorvido juntamente com o ácido graxo de cadeia curta, e aí algumas bactérias nessa faixa de pH utilizam lactato para se crescerem, tá certo? Agora, quando esse pH cai, lembra que eu falei um pH abaixo de 6? Quando esse pH começa a cair entre aí 5,6, 5,5, aí como a gente está vendo na foto, e você obviamente que favoreceu uma maior quantidade aí de carboidratos, nessa faixa de pH você vai ter a proliferação da bactéria Streptococcus bovis. E nessa faixa de pH o que acontece? A Streptococcus bovis ela vai produzir mais lactato. Ou seja, se o lactato é um ácido graxo 10 vezes mais forte, esse ambiente ruminal vai fazer o quê? Vai ficar muito mais alto, que por consequência o pH vai cair ainda mais. E aí nessa fase você ainda consegue ter algumas bactérias que utilizam lactato, mas por essa carga ser tão intensa, ainda sobra muito lactato. Ou seja, esse pH vai cair. Quando esse pH estiver lá próximo de 5, esse lactato, né, essas bactérias, a Streptococcus bovis, ela vai morrer. E aí nessa fase você já não tem mais bactérias que suportam esse pH e que muito menos vão conseguir consumir lactato. Então você não vai ter bactérias para consumir esse lactato e você ainda, por contrapartida, vai ter a produção da bactéria Lactobacillus, que vai fazer o que? Produz o dobro de lactato. E aí nessa faixa de pH aí de 5, o ambiente ruminal entra em estase ruminal, que é o que? Uma parada ruminal, então ele para de funcionar, que aí por consequência você vai ter a acidose metabólica, que é um distúrbio
digestivo que é muito frequente em animais ruminantes, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, né? Se o problema está aqui na via do propionato, o lactato, se vocês olharem esse esquema, a gente tem uma segunda alternativa, que é a via do oxalacetato, que no final também vai chegar em propionato, tá certo? E hoje, pessoal, existem estratégias nutricionais que fazem com que você elimine essa via do lactato e que você vá pela via do oxalacetato, justamente para você tentar eliminar essa carga de ácido do rumen, tá certo? E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Quem produz, quem prioriza essa rota do lactato? Um animal que está no confinamento ou quem prioriza essa via do oxalacetato? Um animal que está comendo forragem. E aí eu deixo a pergunta para vocês e a gente vai responder isso aí num próximo vídeo, tá certo? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre o que acontece dentro do rumen era isso. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Siga as nossas redes sociais, porque por lá a gente também comenta muito conteúdo que fomenta a nossa pecuária. E nos encontramos